A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Há mais de 25 anos atuamos com jovens e adolescentes na igreja, liderando em primeiro lugar, depois também ministrando a palavra de Deus. Inclusive nós viajamos por todo o Brasil ministrando aí a palavra de Deus a jovens, adolescentes, a Igreja de Cristo em geral. Inclusive em 2025 será um prazer vestir a camiseta do seu departamento, da sua igreja. O meu contato está aqui na descrição dos vídeos. Será um prazer atendê-los em qualquer lugar, tendo disponibilidade, será uma alegria atendê-los. No meu Instagram, @denispereira.ofc, tem alguns trechos de ministrações e das viagens que fazemos ministrando a palavra de Deus, congressos, acampamentos, enfim, estamos aí à sua disposição para 2025. Também aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais e o primeiro link é para você que deseja ter um controle maior da sua sala de aula, que deseja dar aulas com mais confiança, que quer perder o medo de falar em público e que quer cativar mais a atenção dos seus alunos. É só você clicar no primeiro link aqui embaixo e você vai me encontrar na sala de aula, num treinamento prático, rápido e eficiente que vai com certeza abençoar a sua vida, como tem abençoado a vida de muitos, tá bom? Então clica aqui no primeiro link e vem fazer esse treinamento junto comigo, eu te espero lá. Na lição 12, que é a penúltima lição de 2024, nós vamos falar sobre o tema proteção contra os vícios. Será que existem jovens viciados na igreja? Os vícios, eles só mudam de roupagem, mas eles têm o mesmo efeito sobre a alma humana, né? Hoje nós temos, por exemplo, os vícios online ou os chamados vícios virtuais. Nós, quando falávamos em vícios há, 20 anos atrás, nós falávamos sobre questões bem materiais, físicas mesmo, como um cigarro, como um baseado, como uma bebida, coisas físicas. Mas hoje nós temos um mundo virtual e existem muitas outras formas de prender as pessoas por meio dos vícios. E falar sobre isso com os jovens é ajudá-los a se autopreservarem dos laços, das armadilhas, porque é isso que os vícios são, laços, armadilhas, né? Então, quando nós falamos sobre os vícios, sobre o perigo dos vícios, nós estamos ajudando os jovens a autopreservarem sua vida, suas emoções e, por que não dizer, a sua fé. Então, esta lição é, sem dúvidas, uma lição muito importante e que vai ajudar a toda a juventude e a todos nós que trabalhamos com eles também, incluindo pastores e os pais também. Bom, proteção contra os vícios. O texto está em Provérbios 25 e 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. O autodomínio é uma virtude indispensável para a superação de um vício. Eu diria, não só para a superação, mas para se evitar um vício. Tá? Eu digo isso porque nós trabalhamos com recuperação e preservação. Recuperar um viciado é muito mais caro e é uma luta da vida toda. Okay? Agora, preservar um jovem do vício, eu acho que é mais barato, eu acho que é mais fácil. Os dois vão ter que lutar a vida toda, os dois grupos de pessoas, nós vamos lutar a vida toda contra os vícios. Mas eu penso que a luta espiritual e emocional de quem se vicia é muito maior do que quem não tem nenhum tipo de vício. Por exemplo, o Senhor guardou a minha vida e a minha juventude, e por graça e bondade e misericórdia de Deus, eu não consigo explicar de outra forma, e nem porque eu faço parte de um grupo que não tem nenhum tipo de vício. Né? A gente não se viciou em nada, em nenhuma substância, não tive nenhum tipo de vício. Talvez eu possa dizer que tive um certo vício
na minha adolescência, que daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, mas foi algo muito rápido, né? Então eu faço parte de um grupo que nunca saiu da igreja, que estava sempre ali e tal. Mas tem um grupo de pessoas que se entregaram aos vícios na adolescência, na juventude, e que eles vêm para a igreja, sabe? E eu penso que a pessoa que ela se viciou durante a sua vida em alguma coisa, ela tem uma luta muito maior para seguir a Cristo do que quem nunca teve vício nenhum. Eu penso nisso, ok? Eu penso nisso e você pode falar aqui para mim nos comentários o que é que você acha desta minha percepção. Faz sentido ou não? Fala para mim aqui nos comentários, tá? Bom, os vícios revelam o poder do pecado na vida de um pecador, tá? Então, as palavras-chave, os termos-chaves dentro desta lição é autodomínio, autocontrole e domínio próprio, tá? Então, o autodomínio, essas três coisas acabam significando a mesma, né? Autodomínio, autocontrole, domínio próprio, enfim, são indispensáveis para que haja uma autopreservação, ou seja, para que o jovem renuncie a qualquer tipo de vício, e são indispensáveis também para aqueles que estão viciados serem libertos. A libertação de um vício, ela não é feita apenas por um agente. No nosso caso, o Espírito Santo vai te libertar. Não. O Espírito Santo é poderoso para nos libertar, o Senhor é poderoso para nos libertar, mas quando se trata de vício, na verdade, todo tipo de pecado, né? Existe uma participação nossa. Eu trabalho com uma pessoa, por exemplo, que ele sempre diz para mim, e hoje, inclusive, ele disse isso para mim. Ele disse assim: eu fui viciado em cocaína durante muitos anos, mas no dia que eu decidi, eu cheguei diante da minha família e falei para todo mundo: a partir de hoje, eu não uso mais isso. E ele nunca mais usou. Então, existe um componente humano muito forte que se entrega ao vício e que luta para abandonar o vício. E nós, enquanto líderes e professores, precisamos entender isso para não achar que alguém que está lutando contra um vício é um fraco, sabe? Não sei o quê. Por isso que quando eu faço essa distinção, olha, eu nunca me viciei, tem gente que se viciou. Então, quando eu olho alguém que tem algum tipo de vício, eu olho com misericórdia. Por quê? Porque eu não sei a luta que ele enfrenta. Eu não sei os desafios que ele enfrenta. E eu penso que são desafios maiores do que os meus. Em certas áreas da sua vida, ele enfrenta lutas espirituais que eu não enfrento. Ou pelo menos numa intensidade que eu não enfrento. Então a gente precisa ter esse olhar. Vício não é assim. Eu vou fazer uma oração por você, vou repreender em nome de Jesus e já era. Não é assim, ok? O vício precisa de um olhar diferenciado, tá? Bom, os vícios no livro de Provérbios. Não encontraremos no livro de Provérbios nenhuma lista de vícios dos quais devemos nos afastar, mas veremos princípios que devemos considerar em nossa caminhada. Uma das características de Provérbios, quando se deseja convencer o jovem a andar pelo caminho justo, é apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes, o caminho perverso e o prejuízo que ele nos trará. O que é isso? Preservação. Então, uma das formas de conduzir o jovem a evitar o perigo dos vícios é mostrar os efeitos, é mostrar os problemas que os vícios eles trazem, não é? Então, ele usa aqui, não é, algumas expressões em Provérbios 7, 21. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se. Com a lisonja de seus lábios, ela o forçou. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Então, os vícios, eles são uma ameaça. Quando se fala de vícios, estamos falando de armadilhas. Nós estamos falando da sedução utilizada. Eu vou aqui dar um exemplo, tá? Eu vou aproveitar aqui esta aula para dar um exemplo. Por exemplo, nós temos hoje os vícios virtuais, os vícios online.
Nós temos a pornografia virtual, por exemplo, mas mais atualizado, algo novo, vamos dizer assim, né? Então, até há pouco tempo atrás, jogos de azar tinham muitas restrições no Brasil. Cassino não era algo permitido no Brasil. Teve muitas operações fechando caça-níqueis. Tem milhares de reportagens, não é? Com a polícia entrando em certos lugares que estavam cheios daquelas maquininhas caça-níqueis. Milhares de pessoas foram presas, processadas, porque algo ilegal, né? Cassino, então, jamais. Só que aí veio o mundo das bets nos últimos 2 anos, né? Entre os jogos online mais famoso é o jogo do Tigrinho, conhecido como jogo do Tigrinho, mas que existe centenas de outros jogos com outros nomes. E a promessa sempre é a mesma. A promessa sempre é: você deposita 5 e você vai receber um Pix de 50. Você deposita 50 e vai receber um Pix de 200. E aí, como que eles seduziram grande parte da população brasileira? Usando influenciadores já milionários que não usam sua fortuna para jogar nestes jogos online. Pelo contrário, que ganham. Tem um apresentador de TV que provavelmente ele já é bilionário. Ele tem, sei lá, 8 fazendas, ele tem quase 80 emissoras de rádio pelo país. É um dos apresentadores mais famosos do Brasil em atividade hoje. Então, quando uma pessoa dessa empresta a imagem dele para algo assim, é no mínimo leviano. Acontece que, por falta de domínio próprio, muita gente olha aquilo e vê na figura daquela pessoa uma pessoa confiável. Afinal de contas, ele está na televisão há, sei lá, 30 anos, e as pessoas não percebem, não pensam que ele não está apostando naquilo que ele está oferecendo. Não, ele está ganhando para oferecer. Ou seja, ele já é milionário, talvez até bilionário. Não sei se você sabe de quem eu estou falando, né? Mas ele talvez já é quase bilionário, e ele ainda está ganhando mais alguns milhões para divulgar um jogo de azar. Que se no ambiente físico já tinha como ser um jogo viciado, no virtual ainda mais. O algoritmo é treinado, está comprovado que o algoritmo é treinado para que nas primeiras jogadas a pessoa ganhe alguma coisa, depois ela não ganha mais nada. Só que aqui tem um detalhe. Um vício, ele não precisa mais do que 2 ou 3 oportunidades para se instalar na vida da pessoa. É por isso que a pessoa faz 2, 3 jogadas e ela ganha. Esta é a ideia. Professor, mas eu joguei e ganhei. Claro que você ganhou. Porque a intenção do jogo é te viciar. E aí tem gente saindo do emprego, tem gente fazendo empréstimo, tem gente jogando as economias da família, tem gente perdendo a casa porque apostou no jogo online. Tem gente tirando a própria vida, porque quando abriu os olhos, tinha perdido tudo em questão de segundos. Então, o vício tem um fator sedutor muito perigoso. É por isso que eu digo que é preciso domínio próprio, não é apenas para abandonar o vício. É preciso domínio próprio para não permitir o vício se instalar em você. Para você não se viciar. Porque, num primeiro momento, o vício, ele tem uma imagem de uma grande oportunidade. Meu Deus, isso aqui vai mudar a sua vida. Não é? Mas, esta sedução toda, na verdade, ela leva à destruição. Anote aí, todo vício leva o ser humano à destruição, à autodestruição. Então, viciar-se é investir na sua própria destruição. Anotou aí? Viciar-se é investir na sua própria destruição.
e falando aí para jovens, um jovem que se torna um viciado, por exemplo, em jogos online, ele está destruindo seu futuro, está destruindo a sua futura família, né? Se já tem família aí, né? Então é preciso tomar muito cuidado. Existem algumas questões dentro do vício que são relacionadas à atividade que ela produz no cérebro, tá? Então, por exemplo, o vício em pornografia. Por que a pessoa se vicia em pornografia? Porque a pornografia, se você coloca aí no Google aí, professor, coloca aí, a associação entre pornografia e uso de cocaína. E você vai ver que tanto pornografia quanto cocaína liberam no cérebro humano o mesmo tipo de hormônio, chamado hormônio da dopamina. É por isso que um jovem que acessa pornografia, ele se vicia muito rápido, assim como uma pessoa que usa a cocaína. E é preciso olhar isso como vício, e não simplesmente como um comportamento errado. É um vício. Uma vez que a pessoa se vicia, ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda. Eu, inclusive, quero aproveitar esta nossa aula para dizer a você que é professor, para dizer a você que lidera aí jovens, que lidera adolescentes. Mais do que nunca, nós precisamos na igreja criar um ambiente onde os jovens possam confessar os seus pecados, os seus dilemas, os seus problemas, os seus vícios. Porque o viciado, ele precisa de ajuda. Ele não consegue abandonar o vício sozinho. Porque todo vício tem um componente emocional muito forte. Então, dependendo do estágio que a pessoa estiver, ela não consegue sair sozinha, mesmo que ela queira. Então, ela precisa de ajuda. Familiares, liderança. Eu até gravei um vídeo esses dias no Instagram e coloquei: você é um líder confiável? Nós precisamos ser uma liderança confiável. O que é isso? Uma liderança que o jovem tenha liberdade e segurança para contar. Olha, eu tenho um vício, sabe? Eu estou me perdendo, né? E quanto antes esse ambiente for criado, mais antecipada será a confissão. E quanto antes for feita a confissão, melhor é a eficiência da ajuda, né? Então, quando a gente não cria um ambiente onde o jovem pode vir conversar, abrir o coração, confessar, esse jovem se vê sozinho e ele vai se afundando cada vez mais, se afundando cada vez mais. E quanto mais fundo é o poço, maior deverá ser o esforço para tirar alguém de lá. Por isso que eu estou dizendo. E por isso que essa lição nos ensina a criarmos um ambiente onde o jovem possa vir, onde o jovem possa conversar, onde o jovem possa perguntar, onde o jovem possa, sabe, abrir o coração. Porque quanto antes ele pedir ajuda, mais eficiente será a nossa ajuda. Então, quanto mais superficial for a influência do vício na vida desse jovem, menos qualificada precisa ser a ajuda. Então, às vezes, numa conversa com o líder, ele resolve aquilo, como eu disse. Na minha adolescência, eu tenho 2 vídeos aqui no canal. Eu me viciei em pornografia. Mas isso foi muito rápido, porque eu tinha amigos, eu tinha líderes, e era um tempo muito mais difícil do que hoje, né? Então, é preciso criar este ambiente. Se nós queremos trabalhar com preservação, e nós precisamos trabalhar com preservação, então nós vamos falar sobre o perigo. E nós precisamos não apenas falar sobre os perigos que os vícios trazem, sobre a ameaça, as armadilhas, a destruição, mas ao mesmo tempo nós precisamos criar à nossa volta um ambiente onde eles se sintam seguros para contar a experiência que eles estão tendo e para pedirem ajuda. Tá certo?
Muito bem, ó, eu vou terminar essa aula por aqui. Eu nem sei se você está assistindo ainda, já temos 20 minutos de aula. Eu espero ter ajudado você. Eu espero que esta nossa conversa tenha, de alguma forma, inspirado você. Converse com os jovens. Converse com eles, abre o coração. E, ao falar contra vícios, não tenha medo de expor como eu fiz aqui. Eu acabei de me expor, eu disse, eu fui viciado em pornografia. Quando eu faço isso, eu me igualo a você, eu me igualo ao jovem. Então você não consegue ajudar um jovem a se libertar de um vício, num processo de libertação, se ele olhar para você e não enxergar em você um líder humano, um professor humano. Tem líder que ele é tão espiritual que ele é quase um anjo. Então o jovem, quando olha para ele, o jovem não tem coragem de contar um pecado, confessar um vício para ele. Porque parece que o líder, ele nunca teve problema com pecado. Então, abra o coração. Se você já teve vício em alguma coisa, fale sobre isso durante a aula. Não romantize. Porque tem gente que ao falar de um vício de que foi liberto, ele fala de uma maneira que parece que ele está com saudade. Que parece que ele ainda não foi liberto. Então, cuidado. Mas fale, se exponha, mostre a sua fragilidade. Por quê? Porque quando o líder mostra a sua fragilidade, ele mostra um lugar onde ele teve um problema e que ele venceu, que ele superou, o jovem olha para ele e diz, bom, primeiro, ele é um líder igual a mim. Segundo, já que ele é igual a mim, ser humano como eu, se ele conseguiu superar e vencer, eu vou conseguir também. Então, não dá para ajudar alguém que precisa de ajuda. Jesus nos ensina isso lá em Lucas 10. O que o bom samaritano faz? Ele olha, se aproxima e se abaixa. Nós só conseguimos ajudar quem está caído se nós nos ajoelharmos ao seu lado para conseguirmos levantá-lo. Amém? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Deus abençoe vocês.